Amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu creio que Deus irá falar conosco nessa noite, através da santa palavra do Senhor. E hoje Deus colocou uma palavra no meu coração para compartilhar com a igreja. E a palavra do Senhor fala sobre o secreto. Que no secreto eu creio que Deus vai falar com você grandes coisas que talvez você tenha pedido a Deus em público, mas eu quero dizer para você que no secreto é melhor. Amém? Glória a Deus. Abra vossas Bíblias em Mateus capítulo 6, versículo 6. Mateus capítulo 6, do versículo 6. Todos encontraram? Você que tem Bíblia, acompanha na sua. Você que não tem, acompanha aqui na projeção. A palavra do Senhor em Mateus capítulo 6, do versículo 6, diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Em algumas Bíblias fala, entra no teu quarto. Fechando a tua porta, ore ao teu pai, que vem o que está oculto. O teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Amém? Só até aí. A palavra do Senhor em Mateus capítulo 6, do versículo 6, aonde nós acabamos de ler, fala sobre fechar a porta do teu quarto. Quando você for pedir algo a Deus, a Bíblia manda entrar nos seus aposentos, e ali você vai falar com Deus, e em secreto o Senhor, Ele vai te recompensar. Pastor, mas como Deus pode fazer isso na minha vida? A palavra do Senhor fala, o quarto é o lugar. Se você entender a palavra a qual nós lemos, o quarto é um lugar de intimidade com Deus. É um lugar de eu e você ter um relacionamento com Deus. É onde você apresenta para Deus as suas causas, até mesmo as dores. E tem pessoas aqui que muitas das vezes entrou no quarto. Tem muita gente aqui que tem experiência com o quarto e tem visto o resultado da oração que é feita em seu quarto. A palavra do Senhor fala que quando Davi ele vai ao encontro do gigante, primeiro ele não venceu o gigante. A Bíblia vai dizer que primeiro Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai no secreto. E no secreto Davi matou leão, no secreto Davi matou o urso. E depois do secreto, a Bíblia vai dizer que agora Davi vence o gigante. Mas eu queria que você entendesse nessa noite, que quando você busca Deus no secreto, e que quando Deus vai te dar a vitória em meia à população, muitas das vezes pessoas vão se levantar, não vão se alegrar com aquilo que Deus fez na sua vida. E exemplo disso é o rei Davi. A Bíblia diz que quando ele vence Golias, a Bíblia vai dizer que Saul não se alegra. A Bíblia mostra que não tem alegria no coração do rei Saul. Por quê, pastor? Porque Davi vence o gigante, mas para vencer o gigante, primeiro é preparado no secreto. Você quer ter vitória? Primeiro entre no teu quarto, vai ser preparado por Deus no secreto, e as vitórias virão sobre a sua vida. E muitas das vezes pessoas vão se levantar, mas fica tranquilo, Deus te deu já a vitória, Deus já te recompensou no secreto. É no secreto. No secreto é onde eu tenho intimidade com Deus. É no secreto que você tem intimidade. E a Bíblia vai nos dizer, exemplo, a Bíblia vai falar de uma mulher que vai atrás do profeta Eliseu.
A Bíblia diz que o profeta passa a instrução para ela, dizendo: vá para a tua casa, fecha a porta, pede vasilhas emprestadas e depois fecha o quê? A porta. E depois da porta fechada, pastor, o que acontece? A manifestação do poder de Deus na tua casa. Quando você fecha a porta, o poder de Deus se manifesta na sua vida e coisa extraordinária acontece. Se é algo que você tem pedido a Deus, ou curas ou libertação, entra no quarto, fecha a porta e Deus irá fazer. É no teu quarto que Deus vai te dar a tua vitória. É no secreto, e o secreto revela quem eu sou. No secreto revela a intimidade que eu tenho com Deus. Muitas das vezes queremos ser aplaudidos em meia à sociedade, mas primeiro no secreto. Primeiro é no teu quarto que Deus te exalta. Primeiras vitórias não começa em público, começa dentro de casa. E isso, a palavra que o Senhor Jesus nos ensina é bem claro, porque é o próprio Jesus que está dizendo: quando for pedir o Pai, pede a Deus o que você pedir a Ele em teu quarto em secreto, o Senhor vai te recompensar. O Deus que você serve irá te dar a vitória que você precisa, mas primeiro é no secreto. No secreto. Não espere receber vitória sem primeiro ter uma intimidade com Deus. Aqui nós vimos que há uma intimidade, porque o quarto vai mostrar para você o que é ter intimidade com Deus. No quarto nós temos uma intimidade profunda com Deus, porque é no quarto da revelação, no secreto, que Deus revela para você. Davi, quando sai do pasto e quando ele vai enfrentar o gigante, ele já tinha vencido as primeiras batalhas lá no campo, no secreto, sem ninguém ver. Talvez ninguém está vendo as lutas que você está enfrentando. Também você não precisa mostrar para ninguém o que está acontecendo com você. Pastor, mas eu preciso contar para alguém. Não, fica tranquilo. Se ainda tem oração, entra no teu quarto, em secreto. Fica tranquilo, porque Deus vai te dar a tua vitória. É no secreto. Então, quando Jesus ensina isso, eu entendo que em meio à sociedade, ainda que as pessoas não vejam a qualidade que eu tenho, no secreto tem alguém que me conhece. Eu tenho alguém que tem intimidade comigo. Alguém na sua casa, você está lutando para que Deus liberta, para que Deus cura. Fica tranquilo. Não vai ser de um dia para o outro, vai ser por um processo de presença no quarto. E tudo que nós encontramos na Bíblia, nós vamos ver. Daniel no quarto, oração. Daniel tinha um momento de oração com Deus, e Deus deu a ele a vitória. Quando ele é jogado aonde? Na cova dos leões. Davi recebe, Daniel recebe a sua vitória. Davi vence o gigante. Então Deus recompensou esses homens. A mulher teve multiplicação dentro da casa. Será que a luta que você está enfrentando é maior do que essas? E será que Deus não é capaz de resolver quando você dobra o seu joelho, quando você ora, quando você clama a Deus? Será que Deus não ouve mais as nossas orações? Ele ouve, e é no secreto, o silêncio. E no silêncio Deus está trabalhando, no silêncio Deus está fazendo. Você não está vendo, pastor, eu estou olhando e não estou vendo o resultado. Fica tranquilo, Deus está fazendo. Em breve você verá a tua recompensa, a recompensa sobre a sua vida, porque é no secreto que Deus revela para mim e para você. E no secreto eu tenho intimidade. Qual é o nível de intimidade que eu estou tendo com Deus? Será que é só em meio à multidão? Será que só na igreja que eu consigo ter intimidade com Deus? A igreja faz parte
que nós temos uma intimidade com Deus, mas a Bíblia fala aqui de intimidade individual. É você e Deus, e mais ninguém. É você e Deus em seu quarto, aonde ninguém está te vendo, onde ninguém está escutando as suas orações, só Deus. E quando Deus ele ouve a minha oração e a sua oração, a resposta ela vem imediata, porque Deus ele não deixa ninguém sair da presença dele sem uma resposta. A mulher ela vai até o profeta tem uma resposta para ela. Ele não chega dizendo para ela: olha, eu estou resolvendo a causa sua agora, eu estou entrando com providência agora. Não, vai para a tua casa e agora fecha a porta. Ele está ensinando a ela a usar o que ela tem. E Deus nos ensina todos os dias a usar o que eu tenho e não o que as pessoas têm. Tem gente que está à espera que alguém vá à casa e faça uma oração para que Deus liberte o marido ou liberta o filho. Só que Deus não quer que você vá atrás de ninguém. O que Deus quer de mim e de você entra no quarto, fecha a porta e fala com Deus, e Ele irá te resolver o problema que você está enfrentando. Entra no quarto, a oração no secreto, milagres acontecem, libertações acontecem. Libertações são resolvidas no secreto, na intimidade com Deus. Todo homem, toda mulher que tem uma intimidade com Deus, ela não vive frustrada, ela não vive atormentada, porque hoje nós estamos vivendo uma geração que está em busca de algo que alguém possa fazer por ela, sendo que Jesus nos ensina a usar o que nós já temos. Jesus não ensina você a ir atrás de alguém, não, Ele ensina você a fazer o que Ele já fez por mim e por você na cruz do Calvário. Ele ensina a oração. Até o próprio Jesus, Ele sai da multidão e vai para o monte, sozinho, falar com Deus. Hoje nós queremos que alguém se reúne comigo, para que algo aconteça na minha vida, que se alguém não estiver comigo, o milagre não acontece. Se o pastor não botar a mão na minha cabeça, aí eu não sou curado. Se o pastor não orar por mim, a minha casa não será salva. Deus te deu uma ferramenta. Você foi separado na tua casa por Deus, e Deus te deu uma ferramenta e instruções, que é a oração. A oração é o resultado de muitas vitórias na vida de muitas pessoas. Foi na minha, é na sua e será na vida daquele que crê. Porque foi assim. Daniel orou e a vitória chegou sobre a vida dele. Davi cantava no pasto, cuidando de ovelhas. Deus agora o preparou. Quando Davi vai enfrentar Golias, Davi não tem medo, Davi tem coragem. Davi sabe que quem está com ele não é alguém qualquer. Quem está comigo é o Espírito de Deus. É tanto que Davi vai contar o que aconteceu com ele no secreto para o rei. Ó rei, eu matei leões, eu matei urso. Deus que me deu. Ele coloca Deus me deu o urso, eu matei. Deus me deu o leão, eu matei. Esse gigante é mais um que Deus está me entregando na minha mão, e eu vou matar. Confiança em Deus, 100% em Deus. É esta confiança que Deus quer de mim e de você. E para isso eu preciso ter uma intimidade com Deus no secreto. O secreto é um lugar onde nós aprendemos as experiências com Deus. Se você quer esta vitória, você precisa aprender que a sua vitória não começa em públicos, em meia multidão. A sua vitória começa no secreto. Tem mães aqui e pais que um dia estava em um quarto orando, clamando a Deus,
pela libertação do marido, pela libertação do filho, e tiveram resposta de Deus. Por quê? Porque começaram no secreto. É no secreto que eu começo a ter uma resposta de Deus. Por mais que você queira falar para alguém, as pessoas elas não vão resolver o seu problema. Tive esses dias com uma pessoa e ela contava que quando aceitou Jesus como seu único Salvador, ela disse que foi a primeira a entregar, depois e o marido uma luta para ver que se havia libertação, pedindo a Deus, e aonde ela encontrou a resposta para o resultado na vida do marido dela, foi no quarto falando com Deus. Então Deus colocou esta palavra no meu coração dizendo, é o secreto, foi no secreto que eu honrei a minha serva, e é no secreto que Deus nos honra. Não fique esperando que alguém venha te honrar, porque o Deus que você serve está te honrando no secreto. E no secreto, tudo é possível ao que crer. É no secreto. Então ela recebeu, o marido se converteu. Começou aonde, pastor? No secreto. Ela não falou mais para ninguém, ela entregou na mão de Deus. E Deus trouxe a vitória. Da mesma maneira é na minha vida e na sua vida, no secreto. Até o quarto que você pensa, pastor, mas no meu quarto não é o lugar de buscar, é na igreja. É só na igreja que eu me sinto paz, é só na igreja que eu busco, é só na igreja que eu tenho intimidade, é só na casa de um irmão que eu tenho intimidade. Então algo está errado com você, algo está errado com a sua fé. Porque a palavra qual nós acabamos de ler fala, entra no teu quarto, vai orar, vai falar com Deus, e a depressão vai embora, e a enfermidade vai embora, e a libertação chega na sua casa. É no quarto. Mas para isso eu preciso ter intimidade. Eu preciso ter uma intimidade com Deus. A minha intimidade com Deus não precisa ser só na igreja, tem que ser também na minha casa, tem que ser no meu trabalho, tem que ser na rua. A minha intimidade com Deus, porque a Bíblia mostra que Davi não estava na casa, Davi estava no campo, e no campo Deus usou ele. Deus deu a vitória a ele, matando o leão, matando o urso. E você? Será que Deus não há de dar vitória? As suas orações, você acha que Deus não tem ouvido? Deus tem escutado o teu clamor. É preciso botar em prática, porque a oração no quarto vai gerar intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Muitas pessoas alcançaram vitórias porque tiveram intimidade com Deus no secreto. E no secreto a vitória é garantida. É no secreto. No secreto. A mulher vai lá, faz o que o profeta manda. Entra, fecha a porta, e vasilha vem, vasilha vai. De repente, o azeite na casa se multiplicou. Porque o secreto é isso. É você e Deus e mais ninguém. O secreto, Deus não quer que ninguém veja o que Ele vai fazer sobre a sua vida, porque a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, quando vai curar a filha de Jairo, a Bíblia diz que Ele entra na casa e diz, olha, todo mundo sai, fica só eu, você, sua filha, fecha a porta para ninguém ver o resultado que iria acontecer dentro da casa, porque as vitórias que Deus quer te dar, não precisa ninguém ver, só vai saber o resultado do que aconteceu na sua casa. Eu não sabia, mas o marido daquela mulher foi liberto do vício. Eu não sabia, mas o filho daquela mulher foi liberto do vício. Eu não sei o que foi que aconteceu, se ele pagou algum dinheiro, mas algo aconteceu na casa. Aquela mulher estava enferma, foi curada. Aonde? Na casa dela. Eu vi ela deitada, agora eu estou vendo ela de pé. Sabe o que é isso? Resultado de oração dentro de casa. Suas maiores vitórias começam dentro
da casa. Pastor, eu queria que a minha vitória fosse meia sociedade, onde todo mundo visse e dissesse: está vendo ali? Ali é mulher de Deus. Porque nem todo mundo que se apresenta em meia sociedade, isso quer dizer que é resultado de oração. Mas como assim, pastor? Não, você vai ver muitas pessoas que dentro da igreja parece homem e mulher de Deus, mas poucos dias, porque foi apresentado em meio à sociedade, porque foi apresentado em meio às pessoas, lá fora, lá na casa, o marido, a esposa sabe quem ele é. Lá na casa, o filho sabe quem é o pai, sabe quem é a mãe, e diz: ali nunca foi crente, ali nunca foi homem de Deus. Na igreja eu vejo lá, ele canta, ele pula, ele prega, mas em casa só eu e minha mãe sabe quem ele é. Só eu e meu pai sabe quem é minha mãe. Por quê? Porque ainda não aprendeu a orar no secreto. Não aprendeu a ter intimidade com Deus na casa. Porque quando eu tenho intimidade com Deus na casa, toda a família da casa é convertida. A minha esposa pega o exemplo, o meu filho pega o exemplo. Mas quem não tem intimidade com Deus em casa, dá mau exemplo lá fora. É possível, pastor, acontecer? Porque não dá exemplo dentro de casa. É por isso que tem pessoas orando até hoje, para que Deus liberte o marido, e o marido ainda não foi liberto. É por isso que tem pessoas orando até hoje, querendo um milagre, o milagre não aconteceu. Por quê? Porque ora na igreja, mas em casa o comportamento é outro. Ora na igreja, mas em casa o comportamento com o marido é outro. Pede Deus pela libertação, mas chega em casa, quando vê bêbado, diz: esse daí nunca vai ser liberto. Na igreja estava com fé, chega em casa, acabou a fé. É lá que você tem que manifestar a fé que você tem. É dentro de casa, no secreto. Pastor, você está falando porque o senhor não conhece o meu marido, o senhor não conhece a minha esposa, porque se fosse o senhor ia ver o que é tão difícil. Eu sei que é difícil, porque a palavra de Deus não fala que nada é fácil, tudo é difícil, mas nada é impossível para Deus. É possível, é impossível para você, mas para Deus nada é impossível. Porque se eu oro no secreto, eu tenho certeza que o resultado vai chegar. Pode durar anos. Você sabia? Pastor, mas quantos anos eu vou ficar orando para essa pessoa? Você não pode parar, tem que continuar, amém? Porque quando você para, o inimigo está dizendo aí, está vendo aí? Eu disse, não ia durar uma semana, ela ia desistir do marido. Quando você para, o inimigo olha e diz: está vendo aí? Eu disse que a mãe, o pai desse menino ia ser liberto. Eu tinha dito para ela: não adianta você orar. Eu já disse para essa mulher: não adianta ir à igreja. Você sabia que isso aí é palavra de pessoas que você já contou em público? Porque quando você não fala nada para ninguém, Deus faz o agir dele com você no secreto. Deus age na sua vida no secreto, porque é só você e Deus. Mas quando pessoas dão opinião do que vai sobre o teu marido, sobre o teu filho, sobre o problema que você está enfrentando, é porque você já contou para essa pessoa. E é um erro você falar algo que Deus ainda não fez. Pastor, mas eu tenho que contar. Não. A Bíblia diz o quê? Entra no quarto. É secreto. É para ninguém ter acesso ao que você está falando com Deus. O quarto é isso. E você estando lá, é você e Deus. Mas quando você conta para alguém: ah, pastor, eu não aguentei, eu estou falando para fulano que eu estou fazendo uma campanha de oração. Eu falei para Cicane, aí eu fui falar para fulano, fulano olhou para mim e disse assim: não adianta não. Seu marido ninguém muda, seu filho ninguém muda. Ei, isto daí é a palavra do inimigo se levantando para tirar você do secreto com Deus. Porque quando você fala para alguém, alguém vai tirar você do secreto.
com palavra de desânimo, dizendo: ó, desiste, porque é o melhor. Não tem jeito para o teu pai, não tem jeito para tua mãe, não tem jeito para o teu irmão, a tua família já era. Aí você acredita na palavra do inimigo e desiste das orações. É por isso que Deus, Ele revelou na palavra. E quando eu li esse texto, eu disse: meu Deus, eu ainda creio, eu ainda acredito que Deus vai salvar a minha família, que Deus vai libertar os meus. Por quê? Porque é no secreto, é eu e Deus. É você e Deus. Mas eu desejo falar, nós temos isso é de nós mesmos. Tem gente que conta tudo da vida para alguém, tem gente que se abre demais, e isso é um problema para você. Você sabia que é um problema? Porque até para Deus dar a recompensa dele para mim e para você, Ele ordena que entra no quarto. Porque o que Ele vai dar para você, ninguém precisa saber. Por que não, pastor? É os sinais que vão dizer o que Deus fez, o que Deus já fez na sua vida. Que quando a multidão ou alguém for saber, Deus já fez na sua vida há muito tempo. É porque só foi você e Deus. Intimidade com Deus. Intimidade, amém? Então essa é a intimidade que Deus quer que eu e você tenha com Ele. Deus tem colocado uma palavra no meu coração, que fala sobre reconhecido na terra, desconhecido no céu. Quem é conhecido na terra e quem é desconhecido no céu, pastor? Como pode alguém ser conhecido na terra e ser desconhecido no céu? Eu nunca vi dizer. Quando eu li esse texto, eu fui entender que eu só sou esquecido no céu quando eu não tenho intimidade com Deus. E como eu sou conhecido na terra? Quando eu quero que todo mundo me elogie, quando todo mundo vê o que eu tenho, o meu destaque. Só que Deus não quer isso de mim e nem de você. Ele quer que você tenha intimidade com Ele, para ser reconhecido no céu, para ser aprovado por Deus. Eu quero ser desconhecido na terra e conhecido no céu. Eu quero ser desaprovado na terra e aprovado no céu, porque é no secreto, é eu e Deus. Então que Deus possa fazer algo na sua vida hoje, no secreto. Você não vai contar para ninguém quando você sair daqui a causa que você está enfrentando. Pastor, eu estou passando por um problema grande na minha casa, e depois desta mensagem eu vou carregar para dentro do quarto. O Senhor disse que é lá, então eu vou apresentar para Deus lá. Faça isso e você terá a recompensa de Deus. Não é do pastor, não é do obreiro, não é do missionário, não é do bispo, é de Deus. Porque é você e Deus. Intimidade com Deus. Amém? Você está me entendendo? Secreto. Esse é o segredo. Secreto. Ser reconhecido no céu e desconhecido na terra. Porque muitos estamos lutando. Muitas das vezes nós lutamos para ser reconhecido. Por que fulano não me valoriza? Por que fulano não me chama? Por que fulano não fala comigo? Eu passo despercebido. E o passar despercebido não é ruim. Você sabia disso? É, pastor, não é. Porque se fosse, Deus não deixaria a palavra dele, que é no quarto que ele conversa com você. Despercebido pelos homens, mas percebido por Deus. Desconhecido pelos homens, mas conhecido por Deus. Deseja ser conhecido por Deus cada vez mais. Eu desejo isso, ser conhecido cada dia por Deus. Ainda que as pessoas não me conheçam, mas Deus me conhece. E eu aprendi que as minhas lutas eu coloco para Deus no secreto. Apresento para Deus no secreto. Porque eu tenho certeza que tem alguém aqui que tem orado a Deus no secreto, que tem pedido, e parece que a resposta não vem. Só que Deus tem uma palavra para você hoje. Fica tranquilo, continua, porque em breve
a tua vitória chegar. A tua vitória vai chegar. Teu marido vai ser liberto. Teu filho vai ser liberto. O milagre que você pediu a Deus irá acontecer no secreto. Mas depois do secreto você vai apresentar onde? A sociedade. Como, pastor? Eu vou falar? Não. O resultado do que Deus fez na sua vida se apresenta sem você precisar falar. É assim ou não é? É assim que Deus faz. Pastor, mas eu queria que todo mundo soubesse. Não, fica tranquilo. Só você está andando, alguém vai olhar para você e vai dizer: eu vi o estado daquele homem, o estado daquela mulher. Como é que está? Transformado. Essa mulher disse que ia fazer um vestibular, parece que nunca ia passar. Eu não vi ela passando. Como ela passou? Como ele conseguiu? A sua intimidade com Deus no secreto te dá as vitórias que ninguém acredita. Que quando olha para você, todos admiram o que Deus fez na sua vida. E eu creio que Deus irá fazer hoje mais ainda na sua vida. Porque a tua oração não precisa ser feita para mim ouvir, para as pessoas ouvir. É você e Deus, amém? É no silêncio, igreja. Eu achava que orar era eu abrir a boca e todo mundo ouvia a minha oração, o que eu estou pedindo a Deus. Mas não, é o silêncio. Mas como pode ter resultado uma oração, pastor, que você não abre a boca, que ninguém está ouvindo? É porque é você e Deus. A Bíblia mostra que Ana, quando chega ali para orar, para falar com Deus a respeito de um filho, ela não abre a boca e não fica gritando, não chora, não implora o profeta para que me ajude ela na oração, não. Ao contrário, o profeta olha, vê a boca dela mexendo, mas não sai palavras nenhuma. É ela e Deus. E quando ela sai, o profeta diz: ó, Deus já ouviu o que você pediu. Deus vai te dar o que você pediu, mulher. Mas antes ele viu nela o quê? Essa mulher está bêbada. Por quê? Porque ela está em silêncio. E quando você está em silêncio, para muitas pessoas é loucura. Como pode essa mulher ficar em silêncio, vendo o marido no vício? Como pode essa mulher ficar em silêncio, passando por essa situação? Como pode esse homem continuar de pé, vivendo o que está vivendo? Mas fica tranquilo, o silêncio demonstra a resposta que vem do céu. É o silêncio. No secreto, Ana estava orando, sem falar nada, e a resposta veio. O profeta, nasceu do ventre dela um profeta, a qual ela pediu a Deus, pedindo a Deus, sem falar. A Bíblia não diz que Ana estava orando, abrindo a boca e clamando, não. A Bíblia fala que estava em silêncio. Ana está lá em silêncio. O profeta olha e diz: essa mulher está bêbada, está embriagada, ela não está normal. Você sabia que quando você está em silêncio, em meio aos problemas, pessoas olham para você e falam: fulano não está normal não, só pode estar ficando doida, está sofrendo, está em silêncio. Porque é mais fácil as pessoas querer ouvir o teu problema para espalhar para a cidade, do que elas ir orar com você. Porque quando você conta, gera notícia na cidade. Você sabia que fulano está passando por isso, por isso? Ah, mulher, eu sabia. Você sabia que fulano do marido traiu? Ah, eu sabia. Você sabia que o filho de fulano está nas drogas? Eu sabia. Você sabia que o marido daquela mulher largou ela? Eu sabia. Sabe por quê? Virou notícia. Porque você contou. Você precisa aprender a orar em silêncio. Porque Deus, Ele te dá a resposta no secreto. Não conta para ninguém o que você está querendo que Deus faz na sua vida. Porque irá levantar inveja em pessoas e vão fazer de tudo para Deus não te honrar. Porque você desistindo, não tem como Deus honrar, tem? Deus só honra quem permanece
em busca, em oração, amém? Então saia daqui com isso na tua mente. É no secreto que Deus vai te dar a vitória, amém? No secreto. Toma posse da sua vitória. Não espalhe o que você está vivendo. Apenas entra no teu quarto e fala com Deus, porque eu sei que respostas melhores virão do Pai, somente de Deus. O secreto revela quem é Deus na sua vida. Pastor, mas eu não consigo ficar no secreto. Eu não consigo falar com Deus no quarto, não. Eu só consigo falar com Deus na igreja porque em casa é uma luta, é uma peleja. O filho não deixa orar. O marido fica zangado quando eu entro no quarto. Fechou a porta? Fica tranquilo, é você e Deus. Está batendo na porta? Continue orando. Tudo isso é distração do inimigo para que você saia do secreto. E saindo do secreto, fica fácil de ele saber o que você está pedindo a Deus, porque você sai já dizendo: ah, fulano não deixa nem eu orar para que Deus liberte meu marido. Eu estou orando, mulher. Tem gente assim que você chega na casa: eu estava no quarto orando, rapaz, você me chamou para quê? Eu estava em jejuando e você foi e me tirou do jejum. Para quê? Não precisa falar. Está em jejum? É você e Deus. Isso aí é coisa de intimidade entre você e o Pai. É coisa secreta. É ferramenta para você vencer o inimigo, amém? Não conte para o inimigo a ferramenta que você tem, porque senão ele sabe como lutar com você. Davi, quando chegou diante de Golias, qual era a ferramenta que ele tinha? Golias olhou e não viu nada. Cadê a espada? Cadê o escudo? Não tem. Oxe, essa pedra está errado. O inimigo achava que Davi ia com espada, com escudo. Quando ele vê Davi com pedra na mão, diz: não, está errado. Eu não sou nenhum cachorro, não. Se arrumar pedra nele, não, está errado. Cadê a tua espada? A ferramenta que ele não via. Porque se o inimigo soubesse que Davi já vinha com aquela pedra na mão, ele já tinha ido para cima de Davi. Mas quando ele chega perto, ele não vê ferramenta. Ele não acreditou que aquilo que estava na mão de Davi poderia ser um impacto tão grande nele, que ele daria a vitória para ele. Só que tudo isso que Deus faz na nossa vida é assim. Deus dá ferramenta para você usar contra o inimigo, e o inimigo olha para a ferramenta que você tem de uma oração. Não resolve não, mulher. Um jejum não resolve não. Fica tranquilo, a ferramenta que está sobre a sua mão tem um resultado, e o nome dela é vitória. Glória a Deus. Se coloque de pé, vamos falar com Deus. É noite de Deus mostrar, é noite de você tomar posse da palavra de Deus. Eu não sei o que você tem pedido a Deus no secreto. Pastor, estou pedindo a Deus aí para me abençoar. Teve um rapaz que ele pegou e disse: ó, eu estou indo para o Enem e eu queria que você orasse aí na caneta. O senhor ora na caneta aí para mim passar. Eu disse: eu posso orar para Deus te dar sabedoria, mas aí agora só Deus e você, porque é coisa de secreto, amém? Eu disse: mas me dê aqui, se você crer, eu creio que você vai passar. Peguei a caneta, orei. Ele ainda não deu a resposta. Não sei nem se já viu o resultado, mas eu vou perguntar. Mas pastor, isso acontece? É fé, mas primeiro é você e Deus. Vai fazer um concurso? Entra no teu quarto. Por que o senhor está falando isso? Porque você está diante de uma pessoa que tinha medo de computador. Eu tinha medo. O patrão dizendo: senta lá, e eu com medo. Nunca mexi no computador. Eu cheguei em casa, entrei no quarto e disse: mulher, eu vou falar com Deus aqui, porque a coisa não está boa não. O patrão quer que eu mexa no computador e eu nunca fiz um curso, sei nem para onde vai, mas eu vou orar. E Deus é de dar sabedoria, irmão. E Deus me deu sabedoria. Coisa que eu não sabia, aprendi em um dia.
porque Deus, Ele capacita quem Ele quer. E talvez você está aqui nessa noite e você diz: ó, pastor, eu estou lutando e eu quero que Deus me abençoe nessa área. Coloca na mão de Deus e Ele vai te dar a resposta, amém? Feche os teus olhos, fale com Deus agora, faça a sua oração. Senhor, meu Deus e soberano Pai, esse momento, meu Deus, nós entramos em Tua presença, Senhor, e aqui nós ouvimos, meu Pai, a Tua palavra, que é no secreto, meu Pai, no quarto, meu Deus, onde o Senhor fala conosco. É no quarto, meu Deus, que eu tenho intimidade com o Senhor. Ó Senhor, que o Senhor, meu Deus, nos dê a resposta, porque a Tua palavra diz que o Senhor irá recompensar, meu Pai. Recompensa agora, meu Deus, o Teu filho, a Tua filha, a oração que elas têm feito, meu Pai, diante do Senhor, porque o Senhor ouve o clamor, o Senhor ouve a oração, meu Pai. Então ouça a oração desta mulher agora, Pai. Talvez, meu Deus, ela tenha pedido ao Senhor, meu Pai, no secreto. Tem pessoas aqui, meu Pai, que no quarto, meu Deus, ela tem chorado, que no quarto, meu Deus, ela tem derramado as lágrimas, e parece, meu Pai, que o resultado ainda não tem chegado. Mas a Tua palavra nos revela hoje, meu Deus, o segredo não é parar, é continuar, não é desistir, meu Pai, é permanecer firme, meu Pai, na oração, Senhor, e as vitórias virão. O resultado que o Teu filho tem pedido, ó Pai, dê a resposta, Senhor. Ouça agora, meu Pai, esta oração. É no silêncio, meu Pai, esta oração que o Teu filho está fazendo agora. Talvez, meu Deus, está clamando pela libertação do marido. Talvez veio essa noite, meu Pai, porque quer receber do Senhor a vitória, mas não somente a vitória, mas quer ter intimidade com o Senhor. Que o Senhor hoje, meu Pai, faça hoje, meu Deus, acontecer coisas grandes na vida do Teu servo, coisas grandes na vida da Tua serva. Oh, meu Deus, seja qual for a área da vida, meu Pai, eu creio, meu Deus, que o Senhor já está entrando com providência. Eu creio, meu Deus, que o Senhor já está fazendo, meu Pai, porque a Tua palavra nos ensinou, porque a Tua palavra nos revela, Pai. É no secreto, é no secreto, meu Pai, que eu vou receber a minha recompensa. É no secreto que a Tua igreja vai receber a recompensa, a intimidade, o relacionamento com o Senhor. Ó Deus, ajuda o Teu filho, meu Pai. Talvez está lutando, meu Deus, para passar em alguma faculdade, que o Senhor entra com providência. Talvez, meu Pai, tenha falado com o Senhor: meu Deus, me ajuda, Pai, a resolver questões, e o Senhor tem respostas. Talvez tem mães aqui, meu Deus, que está orando pela libertação do filho, ou até mesmo do marido, meu Pai, e o Senhor tem ouvido, ó Pai. Em breve a resposta virá, porque nós cremos, meu Pai, no poder da oração. A oração feita com fé, a oração, ela nos traz confiança, ela nos traz a certeza de que vai acontecer, porque cremos em Ti, Senhor, porque depositamos a fé em Ti. Por isso, meu Pai, eu oro, meu Deus, e em nome de Jesus, que o Teu povo, meu Pai, que Teu filho, que a Tua filha, que nós venha ter mais, cada dia vez mais, intimidade com o Senhor. Que a partir de hoje, meu Pai, faça renascer uma fé, meu Pai, viva dentro do Teu filho. O que estava caído hoje, meu Pai, que o Senhor levanta, que o Senhor fortalece, em nome de Jesus. Que saímos daqui hoje, meu Pai, com ânimo, com certeza do que o Senhor já fez na nossa vida. E assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor.
Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Que nós viemos pegar essa palavra como exemplo para a nossa vida, amém? E agradeço a Deus pela oportunidade. Nesse momento nós vamos estar orando para ir para casa. Levante suas mãos para o céu. Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, meu Deus e soberano Pai, nesse momento nós te agradecemos pela tua palavra, meu Deus, que foi pregada e revelada ao nosso coração. Pai, que o Senhor nos conduz para a nossa casa em segurança, nos livrando de todo mal. Que o Senhor dê uma noite tranquila e abençoada. Pai, assim nós oramos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Cumprimento teu irmão com a paz do Senhor Jesus.